Em quinto lugar, meus prezados irmãos, que pode acontecer quando enfrentamos os desafios da vida, com as armas adequadas, podemos fazer a diferença. Com as armas adequadas, podemos fazer a diferença. Quando Davi, meus prezados, se dispôs a ir para lutar com o gigante, e o rei concordou, o que o rei fez? Colocou sobre Davi a sua própria armadura. Olha, por aí você vê uma revelação na palavra de Deus. Se o rei colocou sobre Davi a sua própria armadura, o seu capacete, a sua couraça, o seu cinto, a sua espada, e ele vestiu em Davi, é que a couraça, é que a armadura do rei Saul cabia no Davi. Não era um menininho franzininho, porque senão não teria nem jeito de Davi usar aquilo. O rei não colocaria uma armadura que fosse totalmente diferente, muito grande. Mas a Bíblia diz, meus prezados, que quando Davi vestiu toda aquela armadura e ele tentou andar, ele tentou ir contra o gigante, ele olhou para o rei Saul e disse: eu não posso com isso. Eu não posso caminhar, isto é muito estranho para mim. Davi não estava acostumado com armadura nenhuma, Davi não estava acostumado com espada, ele estava acostumado o quê? Ele estava acostumado com a sua funda. Muitas vezes lá no deserto, ele estava com a sua funda e ele estava treinava o tempo todo. Enquanto o rebanho estava passando, Davi estava treinando. Enquanto o rebanho estava bebendo água, Davi estava treinando. Estava mirando numa pedra, estava mirando num pau e estava atirando com a sua funda, e ele se tornou o quê? Ele se tornou um perito em atirar pedras, e ele sabia que ele poderia vencer, meus prezados. E ele então tira toda a armadura que estava sobre ele, pega a sua funda, pega o seu cajado, pega o seu embornal, passa no ribeiro, pega 5 seixos, 5 pedras redondinhas, coloca no embornal e vai contra o gigante, aleluia. A Bíblia diz que ele venceu, meus prezados, com a armadura não do rei Saul, mas ele venceu com aquilo que ele tinha a habilidade, louvado seja Deus. Nós podemos dizer, meus irmãos, que a nossa luta neste mundo não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E quais são as armas, meus prezados, que nós vamos usar para vencermos? Quais são as armas que nós vamos usar para vencermos os principados e os potestades? Quais são as armas que nós vamos usar para vencermos as lutas da nossa vida? A Bíblia diz que as nossas armas, meus prezados, elas são espirituais. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As nossas armas, meus prezados, elas são espirituais, elas não são carnais. As armas da nossa milícia, nós precisamos cada dia empunhar na nossa vida a palavra de Deus. Nós precisamos cada dia usar da oração, porque é através da oração que nós vamos vencer o inimigo. Davi, meus prezados, ele foi com aquilo que ele estava acostumado a lutar. Muitas vezes nós achamos que a nossa inteligência, muitas vezes em uma discussão, nós achamos que através dos nossos argumentos, através da nossa inteligência, nós vamos vencer o inimigo, nós vamos humilhar o inimigo. Muitas vezes, dos problemas que estamos enfrentando, nós achamos que nós, se fizermos alguma coisa, nós podemos vencer. Mas a melhor arma que nós podemos usar, meus prezados, para vencer os desafios da nossa vida, são as armas espirituais. E a arma poderosa que nós temos à nossa disposição é a palavra de Deus. A arma que nós temos à nossa disposição é a oração.
A arma que nós temos à nossa disposição é o nome do Senhor Jesus. O diabo não vai resistir ao nome do Senhor Jesus. Quando ele se levantar contra nós, nós vamos repreender, e ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus Cristo. É através do nome de Jesus que nós vencemos o pecado, é através do nome de Jesus que nós vencemos a enfermidade, é através do nome de Jesus que nós mandamos os demônios embora, e eles têm que ir, porque Jesus na cruz do Calvário, ele venceu o diabo, ele venceu a enfermidade, ele venceu a morte. Louvado seja Deus. Então, meus prezados, com armas adequadas poderemos fazer a diferença. Desarme-se de você mesmo e arme-se em Deus. Foi o que Davi fez. Ele se desarmou de si mesmo e armou-se em Deus. Eu acredito, meus prezados, que naquele momento que ele estava vestido daquela armadura, o Espírito Santo falou no seu coração: é a sua funda, é aquilo que você está acostumado a usar, é que você vai vencer o gigante. Eu acredito que o Espírito de Deus deu uma visão para ele naquele momento, mostrando o tamanho da testa do gigante, porque ele era grande. Segundo alguns historiadores, ele tinha de 2,5 metros até 3 metros de altura. Então a testa era grande. Ele podia ter um capacete, mas a testa estava descoberta, e Davi teve uma visão da testa do gigante, e ele foi contra o gigante com a armadura que Deus proporcionou para ele. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, diante do desafio da vida, com as armas adequadas nós faremos a diferença.